dos pães e peixes. E aí agora aqui parece que muda o cenário, né? Eles agora estão no meio do mar, então Jesus anda sobre o mar. Depois você vai ler mais à frente, você vê que ainda parece que muda o foco. Jesus fala do maná que desceu do céu. Parece que está tudo desconexo, mas nessa noite, tanto os irmãos que estão aqui como aqueles que estão nos ouvindo, o capítulo 6, ele não é nada desconecto, ele não é várias cenas, mas ele está ligado num tema só. O tema do capítulo 6 do Evangelho de João é Jesus, o pão da vida, o pão que desceu do céu. Esse é o tema do capítulo 6 do Evangelho de João, que nós estamos estudando aqui nesta noite. Amém? Então, eu quero que você, juntamente comigo, possamos fixar naquilo que a palavra de Deus tem trazido para nós até agora. Amém? Porque nos versos anteriores a esse tema que nós lemos, Jesus, ele é o pão da vida. Mas de que maneira que ele se mostra como o pão da vida? Ele é o pão da vida, mas no pão de cada dia, falando do alimento físico. Jesus mostra para os discípulos que ele é aquele que nos dá a necessidade física, o pão de cada dia, o alimento. Amém? E aqui nessa outra porção, você vai observar que Jesus continua sendo o pão, mas agora a sua pessoa e a sua palavra é o pão que eu e você precisamos. A partir aqui desse texto do verso 16 que nós estamos meditando nesta noite. Amém? Então é nisso que eu quero falar com os irmãos. Os irmãos viram, foi lido aqui desde o início, desde o verso 1 até aqui o verso 21, foi lido lá no versículo 6, que o que Jesus estava fazendo aqui nesse capítulo 6 era um teste com os discípulos. Jesus dizia isso para testar Filipe, porque Jesus sabia o que ia fazer. E eu quero dizer aos irmãos que ainda hoje Jesus continua testando eu e você, testando você que está aqui nessa noite, testando você que está aí do outro lado, nos ouvindo, do outro lado da tela. Jesus continua testando as nossas vidas. Então, esse teste que os discípulos passam aqui, cada um de nós também, no nosso cotidiano também, passamos por ele. Amém? Mas eu vejo aqui, quero meditar com você, apenas nesse bloco. Nesse bloco eu vejo duas cenas que são muito fortes. Primeira cena do verso 16 até o versículo 19. Primeira cena que nós vemos aqui diz o quê? Que os discípulos, eles desceram para o mar. E eles desceram para o mar, e diz a palavra de Deus, que navegaram, de repente ficou tarde, eles estavam sozinhos, ficou escuro e o mar se agitou. Amém? Aconteceu especificamente essas três coisas: sozinhos, escuro e mar agitado. E quando nós falamos de sozinhos, eu gostaria de pensar com você, veja bem, que aqui os discípulos estão no mar, dentro do barco, e eu pergunto a você, eles estão sozinhos? Não. Eles estão com quem ali? Estão ali Pedro e André, né, Tiago e João, Tomé e Mateus, Natanael e Filipe. Você encontra aqui também Judas Iscariotes, Judas Tadeu, Tiago Alfeu, né, você vê o Simão Zelote, ou seja, os 12 discípulos estavam no barco. Então estavam juntos, mas só que eles estavam sozinhos. O que isso significa para nós, pastor Aldemiro? Significa que mesmo, quem sabe, meus amados irmãos, nós nos nossos relacionamentos diários, quem sabe aqui hoje, desses dias em que vivemos, em que o mundo digital está estourando, está muito em enfoque, quem sabe você tem muitos contatos aí no mundo digital, e você diz, eu tenho muitos amigos, olha quantos contatos que eu tenho. Não adianta você ter muitos amigos nos seus contatos, não adianta você ter muitos amigos, quem sabe até mesmo no mundo em que vivemos, não adianta você ter uma agenda semanal cheíssima, não adianta nem mesmo nós estarmos na igreja, envoltos com muitos irmãos,
E quem sabe, meus queridos irmãos, envolvidos até mesmo na obra de Deus, nos trabalhos do Senhor, envolvidos em tudo que tem na igreja. Essas coisas têm o seu lugar, essas coisas são muito boas, mas nada disso preenche o vazio do estarmos sozinhos, porque o único que preenche o vazio de estarmos sozinhos é quando nós temos a pessoa de Jesus Cristo dentro do nosso barco, dentro da nossa história, dentro da nossa vida. Por isso quero te dizer para você que está aqui nesta noite, se Jesus Cristo está na tua vida, está na tua história, eu quero te dizer que não importa se todos te abandonarem, como diz o texto bíblico, né? Ainda que uma mãe que amamenta abandona o seu filho, o Senhor não abandonará nenhum de nós, amém? Se você tem Jesus, meu amigo que está nos ouvindo aí, você não está sozinho. Essa é a primeira coisa que eu destaco nesse texto, mas não é só isso. A Bíblia diz que fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. No outro texto, noutra tradução bíblica, vai dizer que esse escuro, pastor Aldemiro, era entre 3 a 6 da madrugada, esse escuro, porque de tarde foi quando eles entraram para o mar, escuro lá para a madrugada. Vocês sabem que ali o mar da Galileia ficava dentro de um côncavo, né? Ficava dentro de um buraco. Então, quando dava a madrugada, a noite ali era escura, você não via nada. Ei, meus queridos irmãos, escuridão fala de quê para nós? Escuridão fala de recursos limitados, recursos humanos, quando se esgotam e quando se acabam. Quando os nossos recursos humanos se esgotam, quando você não vê luz no fim do túnel, é porque está escuro na minha e na sua vida. E esses dias eu passei por uma escuridão até física, né? Eu mexendo com solda, comprei um aparelho de solda, não sou soldador, pastor Aldemiro, o senhor é, comprei um aparelho de solda, desses baratinhos mesmo, e não comprei óculos, porque pensei, eu vou soldar somente 2 negocinhos lá, 2 ferros, eu vou fechar os olhos, vou pôr a solda lá, e vou fechar os olhos e ainda virar o rosto, e fui inventar de fazer isso, amados, fechei os olhos, pus a solda e virei o rosto. Mas o a gente que não tem experiência nisso é que, mesmo depois que você soldou ali, que você olha, ainda está a chama acesa ali no ferro. Meus irmãos, e eu fiz toda aquela solda, e meu olho ardendo, pastor Aldemiro, e ardendo. Eu falei, meu Deus, já meio preocupado, mas ainda continuava vendo, só que o olho ardendo. E aí depois que eu terminei, já era final da tarde, eu fui embora, e tomei um banho, lavei bem o rosto, e o olho ardendo, fui dormir mais cedo, estava até quente, meio com febre, fui dormir mais cedo. Quando deu 3 horas da madrugada, meus irmãos, aquela dor que não deixava mais eu dormir. Insuportável. Eu abri os olhos, não enxergava nada, pastor Aldemiro. Não via nada. E a dor tremenda nos olhos. Pensa um caboclo que ficou crente, viu, pastor Walter? Dobrei os meus joelhos, irmãos, e fiquei 2 horas de oração falando com Deus. 2 horas de oração falando, Deus, meu Pai, o que eu tenho de mais precioso é poder ler a Tua palavra, ler as Escrituras, e agora não estou enxergando nada, não estou vendo nada. E eu orei e falei, Senhor, coloca as Tuas mãos, meu Pai, coloca as Tuas mãos. Amados irmãos, e eu orei, e 2 horas de oração, e quando vai ficando lá no finalzinho das orações, os irmãos sabem que é onde o Espírito Santo começa a interceder por nós, né? Porque é assim que Deus age, quando as suas palavras acabam, que aí entra o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo intercede, e aí quando ele intercede com gemidos, e quando é com esses gemidos, o papai lá de cima ouve, amém? E quando aconteceu isso, meus irmãos, Deus ouviu, e foi como se ele tirasse com a mão aquela dor, pastor Aldemiro, e imediatamente eu consegui abrir os olhos e enxergar, e eu fiquei procurando a dor, falei, meu Deus, mas cadê a dor? E aí eu comecei a glorificar o Senhor Jesus por esse grande milagre. Irmãos, eu dormi assim como uma pedra, fui acordar lá para 7h30. Falei, será que foi um sonho que eu tive? Quando eu levantei,
abri os olhos branquinhos, olhando normal, olhando grande, nada doendo, e eu falei, glorificado seja o Senhor. Senhor, vou pregar e vou contar esse testemunho, sempre que eu puder, eu vou testificar dessa grandeza do Senhor na minha vida. Falando de escuridão é quando o homem não pode fazer nada, pastor Aldemiro, quando nós não podemos fazer nada, quando não há luz no fim do túnel, aí o Senhor Jesus está agindo na minha e na tua vida. Amém, meu amigo que está do outro lado? Esse Jesus, que mesmo que esteja escuro, que os médicos tenham falado para você, não tem mais jeito, que a medicina falou, não tem mais jeito, mesmo que os recursos financeiros falam, mas não tem mais como, não estou na dívida, estou no vermelho, eu quero te dizer, é este Jesus que age no escuro, que nós pregamos nessa noite, em nome do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Mas não era só isso, a palavra do Senhor também diz aqui para nós, que além deles sozinhos, de escuro, diz que o mar se agitou. Amados, e mar agitado. Eu não sei se os irmãos têm ideia do que significa mar para o judeu. Porque é totalmente diferente. Se nós lermos esse texto bíblico, com a ideia que eu e você temos de mar, esse texto não significa muito para nós. Mas se você lê o texto bíblico entendendo como que o judeu pensa em relação ao mar, você vai ver diferentemente esse texto. E a partir de hoje, todos que estão aqui e aqueles que estão nos ouvindo, vai entender esse texto de maneira diferente. Amém? Porque o judeu não vê o mar como nós vemos, pastor Valtinho. Para os judeus do Antigo Testamento, da época antiga, na época de Jesus, e até mesmo os judeus ortodoxos hoje, o mar não era bem visto pelos judeus, até porque nós estamos falando aqui do Mar da Galileia. Não sei se os irmãos que estão aqui, e aqueles que nos ouvem aí, sabem que o Mar da Galileia, na verdade, nós nem poderíamos chamar de mar. A própria Bíblia, que em algumas versões, diz que era o lago de Tiberíades. É lógico que é uma grande extensão de terra, né, que nós temos aqui, mas não era o mar. Esse Mar da Galileia, como é dito, ele era grande, era fundo, a média ali da altura de profundidade do Mar da Galileia, 25 metros. Era fundo, era grande, como eu disse, ficava no côncavo, quando ventava, ali agitava-se, era algo assustador. Quem está no Mar da Galileia, e quando o vento bate ali naquele lugar, tudo fechado, irmãos, as águas são assustadoras. Dá medo a qualquer um. Nós estamos falando disso. Mas nós estamos falando que na geografia de Israel, o mar de verdade, o mar Mediterrâneo, fica na costa oeste da Palestina. Totalmente contrário desta região. E para os irmãos terem uma ideia, sempre quem habitou próximo ao mar Mediterrâneo, sempre foi o povo inimigo de Israel. No Antigo Testamento, quem que habitava na região litorânea, ali do mar Mediterrâneo? Os filisteus. Na época de Jesus, quem que dominava aquela região e habitava ali? Os romanos. Portanto, o judeu sempre quando lembrava de mar, judeu ortodoxo, judeu daquela época antiga, para eles, era falar de mar, estava falando de poder maligno associado às águas do mar. Diferente de nós brasileiros. O que nós pensamos quando nós pensamos em mar, Aldemir? Oh, coisa boa, hein? Tanto os irmãos que estão aqui, como aqueles que nos ouvem. Quando nós brasileiros pensamos em mar, nós logo pensamos em descanso, Aldemir. Imagine você ali na beira do mar, duas palmeironas, uma do lado da outra, uma rede ali armada nas palmeiras, você deitado e aquele mar, com aquele barulho gostoso. Amém, irmãos? Quando nós pensamos em mar, nós pensamos em lazer, em descanso, em desfrute. Não é isso que nós pensamos, nós brasileiros? É isso que nós pensamos quando pensamos em mar. Mas para o povo judeu, não era isso que eles pensavam quando pensavam em mar. Eles associavam as forças malignas, estavam junto às águas do mar. Tanto é que quando você lê lá, em Cantares, no capítulo 8, verso 7, que diz:
as muitas águas não poderiam apagar esse amor. Literalmente, sabe o que significa? Nem o poder do inferno podem apagar esse amor. Literalmente, é isso que significa o texto bíblico. Para uma curiosidade, os irmãos que não sabem, nunca leram e nunca ouviram falar. Apocalipse 21, pastor Aldemiro, que fala do novo céu e nova terra. Viu o novo céu e a nova terra, diz o verso 1. E já o primeiro céu e a primeira terra se passaram. E o final do versículo diz que o mar já não existe. Amém, irmãos? O mar já não existe. Portanto, falar em mar para o judeu era uma coisa terrível. Era uma coisa associada a poder maligno. O tanto é, meus irmãos, que para eles o Espírito Santo não inspirava profeta que vinha ali daquela região do mar. Profeta nenhum podia ir para aquela região do mar. Tanto é que Jonas, quando ele vai para Jope, em rumo a Tarsis, ele pega o caminho do mar, todo judeu ficou chocado, pensando, gente, mas Jonas, um profeta, ir para o caminho do mar. Portanto, meus queridos irmãos, ao pensar em mar, nós temos que pensar, para o judeu, não tem como ter relação boa entre o homem e o mar, porque as forças do mar estão associadas ao poder das trevas. Amém, meus irmãos? Mas eu quero, juntamente com você, depois que você entendeu esse contexto do que é o mar para o judeu, eu gostaria de pensar com você então. Aqui os discípulos estão no meio do mar, estão sozinhos porque estão sem Jesus. Estava escuro porque os recursos humanos deles acabaram. O mar se agitou, ou seja, as forças das trevas os levou a andar quantos quilômetros? Aqui a Bíblia diz 25 ou 30 estádios. Outras versões vai explicar para nós, dizendo que era de 5 a 6 quilômetros. Para você ter ideia, todo judeu, quando ia atravessar o mar da Galileia, eles iam na costa, ali pertinho, eles iam perto da terra, fluente à terra. Mas quando, meus irmãos, o mar o levou a andar 5 a 6 quilômetros mar adentro, aí diz a palavra de Deus, que um temor se apossou dos discípulos. E a grande pergunta que eu quero fazer aqui nesta noite, nessa campanha de libertação: o que acontece comigo e com você quando nós estamos sozinhos, na escuridão, ou seja, sozinhos sem Jesus, na escuridão porque os nossos recursos acabaram, e o mar agitando é porque as forças ainda das trevas são contrárias e nos leva a sofrer. O que acontece quando você está vivendo esse contexto? Quando eu e você estamos vivendo esse contexto. A Bíblia diz que os discípulos ficaram possuídos de temor. Está aqui na minha versão, na Revista e Atualizada. E essa versão, ela interpreta muito bem, pastor Aldemir, esse texto. Lá no original é apenas uma palavrinha só no grego, uma palavrinha. Possuídos de temor, no nosso português são 3 palavras. Mas no original é uma palavra só, que é um verbo, que veio de um substantivo, que significa fobia, traduzido para o português, a palavra mais próxima da palavra grego, fobia. Mas não é um medo qualquer, é um medo angustiante, é um pavor, é um pânico terrível, pastor Zé de Moraes. É como se de repente, como diz aqui, possuídos de temor, é como se um espírito mau, eles estavam no meio do mar, e quando vem Jesus andando diante deles e se apresentando para eles, eles ficaram possuídos de temor. É como se um espírito maligno viesse ao encontro deles, e como se esse espírito maligno estivesse ali apertando o cérebro dos discípulos como mãos de dragão, e tirando o sono, e fazendo com que o perigo iminente esteja na frente dos discípulos.
E na verdade tudo isso que eu estou falando para você é o que acontece na minha e na sua vida quando nós estamos vivendo contextos como esse. Basta nós pensar em nós. Pensa nessa época agora desse coronavírus. Nessa época agora que nós estamos vivendo nesse contexto, você acha que muitas pessoas que estão passando tudo o que está passando, estão também possuídos de temor, como ficaram os discípulos? Foi assim que aconteceu para eles. Diz que Jesus veio até eles, mas eles ficaram possuídos de temor. Nessa noite eu quero dizer para você, que mesmo que eu e você estejamos sozinhos, na escuridão, o mar agitado, mas uma coisa eu quero te dizer, a certeza do texto bíblico é que Jesus vem até eles. O nosso Jesus, nós fomos para o mar, pastor Ademiro, significa que eu e você estamos nesse mundo vivendo os nossos problemas, vivendo as nossas dificuldades, mas Jesus não ficou no monte, porque diz que Jesus tinha ido para o monte orar e mandou os discípulos ir para o mar. Jesus não ficou no monte, Jesus foi ao mar até eles. O que eu quero dizer para você que está aqui nessa noite e para você que me ouve, é que Jesus não ficou na glória, sentado à direita de Deus, enquanto eu e você estamos aqui nesse mundo, passando o que estamos passando. Jesus desceu do seu trono, da direita de Deus, e veio a este mundo, sabe por quê? Porque Ele sabe que eu e você estamos no mar da vida, e o vento está soprando, e as dificuldades são contra nós, e Satanás é contra nós, e o poder das trevas é contra nós, está escuro, os meus recursos e os seus acabaram, mas nessa noite eu digo para os que estão aqui e os que nos ouvem, Jesus vem até nós. Se você pode glorificar a Deus por isso e dizer para o seu irmão, Jesus vem até nós, amém, meus queridos? Mas o problema da alma inquieta, pastor Aldemiro, da alma que se inquieta e que não acredita, em época de coronavírus somos crentes, mas nós pensamos, não, nós somos crentes, mas tem tanto crente morrendo, pastor. Nós somos crentes, mas, pastor, mas que é isso? E uma fobia tremenda, pastor Aldemiro. Mas que é isso? Que dificuldade, e morrendo, e luta, e dificuldade, pessoas perdem o seu serviço, e muitos entrando num pavor, possuídos de temor. Diz o texto bíblico, a melhor tradução, possuídos. Quem está possuído de algo. Jesus presente, Aldemiro, e nós não estamos discernindo o Senhor. Aldemiro, muitas pessoas estão participando da ceia, pastor Walter, participam da ceia, são cristãos, como diz Paulo, mas participam da ceia sem discernir o corpo de Jesus. Nós estamos falando que o capítulo 6 fala do quê? Do pão da vida, do pão do céu. E quando nós estamos participando da Santa Ceia do Senhor, Jesus é o quê? É o corpo, é o pão que é partido por nós. E muitos participando da ceia, pastor Zé de Moraes, sem discernir o corpo do Senhor. O que significa discernir o corpo do Senhor? Jesus se faz presente, pastor Aldemiro, mesmo em meio a coronavírus, mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio à escuridão, mesmo em meio ao mar revolto. Você pode levantar a sua mão? Jesus está presente, discerna, Jesus está contigo, Jesus habita em você, Jesus está na tua vida, Jesus está na tua vida, rimanai de calabachúrias, amém? O problema, meus irmãos, dessa alma inquieta, desse temor que surge, é porque nós estamos pensando, agindo e sentindo de maneira errada. Esse é o primeiro quadro. Eu disse para vocês que nesse texto é apresentado 2 quadros. Esse é o primeiro quadro que é apresentado para nós, pastor Zé de Moraes. Mas depois nós temos o segundo quadro que está no verso 20 e no verso 21. E o segundo quadro é o quê? É a cura para a angústia do homem, para a angústia de você que é cristão, que está aqui nessa noite. Jesus está na minha e na tua vida, meu irmão. Pode o mar se agitar, pastor Aldemiro, como diz lá o Salmo, pode cair 10.000 à tua direita, né, e 1.000, é o contrário?
1000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. Irmãos, pode cair todo o universo, mas ele vem até mim e até você, amém? Você crê nisso? Você pode glorificar a Deus? O segundo quadro diz no verso 20 e verso 21, diz a palavra de Deus que agora eles se encontram libertos. Quando você lê o verso 20, algo muda. Pastor Ademir, o primeiro quadro que pinta para nós é sombrio. Olha como os discípulos estão diante de Jesus, mas estão com medo. E a pessoa aqui na igreja, pastor Walter, nós aqui pregando a palavra de Deus, cantando hinos, e os irmãos tudo aqui com medo, apreensivos com o que vai acontecer amanhã, apreensivos se vai receber o milagre, apreensivo se vai cair aquele dinheiro na conta, apreensivo se algo vai mudar na tua vida, se vai ser curado o seu parente. Muitas pessoas passando e estando apreensivos, mas nessa noite a palavra do Senhor para mim e para você no verso 20 e 21, diz, meus queridos irmãos, que Jesus se aproxima e diz o que para os discípulos? Sou eu. Amém? Sou eu, não temais. Amém, meus irmãos? O evangelista João, ele é muito peculiar, e eu tenho lido nas minhas devocionais esses dias, e acabei de passar pelo evangelho de João. E sempre que nós deparamos com João, nós vamos ver a expressão, né? Sou eu. Mas quando você vai no original grego, você vai ver que está ao contrário. Não está sou eu. Está eu sou. No original está eu sou. Por que isso? Porque Jesus, quando está dizendo para os discípulos, eu sou, Jesus está remontando o quê? O Deus do Antigo Testamento, que chegou para Moisés. Quando Moisés perguntou, Senhor, eu vou até a Faraó, e eu vou dizer, Faraó, quem é o Deus que eu sirvo? Deus falou, diga para Faraó que eu sou o que sou. Amém, meus irmãos? Quando Jesus chega para os discípulos, Jesus está dizendo para eles, eu sou. Quando nós evocamos o eu sou, lá no Antigo Testamento, todas as vezes que você vê e lê a palavra Senhor no Antigo Testamento, é um tetragrama que sempre está dizendo eu sou, ou seja, está dizendo aquele que fez os céus e a terra, aquele que é desde o princípio, o Deus eterno, o Deus de aliança, o Deus de pacto, o Deus salvador, o Deus libertador. Quando você lê o eu sou e Jesus se apresenta para os discípulos, não é uma palavra comum dizendo sou eu, mas é uma palavra dizendo eu sou o Deus do pacto, o Deus de aliança, o Deus cuidador, o Deus salvador, o Deus que nesta noite vai nos libertar, tanto os discípulos que estavam no mar, como a mim e a você. Amém? Quantos podem glorificar o Senhor por isso? Amém, meus irmãos? Mas, amados, é muito lindo, porque nós precisamos então entender esses testes que o Senhor está dando para os discípulos. O primeiro teste era lá do verso 1 ao 15 do capítulo 6. O primeiro teste é, se faltar pão para vocês, e vocês não tiverem o de que comer o pão de cada dia, vocês vão acreditar que eu multiplico? Quantos aqui acreditam que Jesus multiplica o pão físico na minha e na sua vida? Amém? Todos acreditam. Você que está aí do outro lado também que acredita, levanta a tua mão e diga, eu acredito, Deus, que nunca vai faltar para mim o pão de cada dia. Amém? Mas o segundo teste nesse texto aqui, é que Jesus está dizendo, vocês tiveram o pão multiplicado físico, mas agora, eu sou, ou seja, a minha pessoa e a minha palavra, pastor Zé de Moraes, é o pão redentor e libertador que vocês precisam. Amém, irmãos? Jesus, a pessoa dele e a palavra dele é o pão que faz com que eu e você andemos por este mundo, que é o mar da vida. Andemos por este mundo, mesmo tudo soprando ao contrário, mesmo o vento forte tentando derrubar e naufragar o nosso barco, mesmo assim ele se apresenta para mim e para você e diz, eu sou na tua vida. E hoje chegou libertação para você e para a sua família. Eu sou, não temais. Amém, meus irmãos? Quando nós estivemos na situação que os discípulos estavam,
saiba que chegou a libertação para eles. Quando nós como estiver o salmista ali no Salmo 116, e o Salmo 116 e o verso 3, diz assim: laços de morte me cercaram, e angústias de mim se apoderaram, e angústia e tristeza vieram sobre mim. Mesmo quando nós estivermos assim, saiba que o eu sou vai te libertar e te abençoar. Amém? Mas nós precisamos atinar para uma coisa. Quando ele diz eu sou, nós precisamos saber quem ele é. E quem ele é? Lá em João 1,4 diz que ele é a luz e ele é a vida, mesmo num contexto de treva. No versículo 5 diz que a luz resplandeceu e as trevas não puderam suportar. Amém? Esse é o Jesus que nessa noite eu apresento nesta campanha. Amém? Um Jesus que nos liberta. Mas pastor Anaí, me libertar de quê? Da confusão da nossa mente. Eram discípulos, Jesus se apresentou para eles, mas eles então ficaram possuídos de temor. Enquanto eles estavam possuídos de temor, eles estavam o quê? Confusos. Pastor Oneiro, o que cabe então a nós neste culto de campanha nesta noite? Fazer como os discípulos. Quando ele está dizendo para mim e para você, eu sou, e você entender quem é ele na minha e na sua vida, saiba que se você entender isso, você precisa tomar os passos do discípulo. Diz que eles o receberam de bom grado, com alegria. Antes, quando eles viram Jesus, pastor Ademiro, a mente deles estava confusas e estava ruim. Quando a mente está ruim, está confusa, o nosso Deus para nós faz com que a fobia, o medo de sermos mortos, de sermos arrasados, venha sobre nós. Mas quando nós entendemos quem é Jesus, então nós recebemos Jesus de bom grado. Eu acho interessante que a versão que foi lida aqui, a Revista e Corrigida, diz que eles o receberam de boa mente. Sabe o que significa isso? A mente deles foi transformada. Então, qual que é o milagre aqui nessa noite? Mudança psicológica. Tem muitos crentes que estão na igreja participando da ceia, mas não discernem o corpo de Cristo. Estão com a sua mente perturbada, com medo, pastor Walter, da circunstância, com medo da tempestade, achando que vai morrer. Deixa eu te dizer, o Deus que eu e você servimos diz que Ele não é Deus de mortos. Amém? Quantos podem glorificar a Deus por isso? Deus não é Deus de mortos, amém? Quando eles receberam de boa mente, diz a palavra de Deus que aconteceu aquilo que está lá em João 1,12, mas a todos que o receberem, deu-lhes o direito de serem o quê? Feitos filhos de Deus, amém? Quantos vão receber Jesus aqui de boa mente? Receber Ele e a palavra dEle. Qual que é a palavra dEle para nós aqui nessa noite? Em nome de Jesus, se você crê, em nome do Senhor, levante a tua mão agora tomando posse. Se você crê, meus irmãos, o seu negócio, a sua empresa vai prosperar. O seu casamento, em nome de Jesus, que está destruído, tanto você que está aqui como você que está me ouvindo, quem sabe o seu casamento, você está pensando, eu não posso fazer nada pelo meu casamento, eu não tenho mais força, eu estou orando, eu estou jejuando, o Senhor não está me respondendo. Mas nessa noite, para você que está me ouvindo aqui do outro lado, eu quero te dizer que o eu sou entra com providência agora no seu casamento e na sua vida, e Ele está restaurando a sua família. Hoje, nesta noite, o Senhor está trazendo salvação na tua casa. Hoje, nesta noite, o Senhor está trazendo alegria no teu lar, na tua família, na tua casa. Hoje, nesta noite, as muralhas caem ao chão. Hoje, nesta noite, meus queridos irmãos, nada vai ficar de pé, porque Ele diz que a porta que eu abro, homem não fecha. Eu declaro em nome de Jesus, na palavra do Senhor, que a porta do céu se abre para você, amém? Receba essa palavra de bom grado, porque eles, quando receberam de bom grado, diz a palavra de Deus, que foram feitos filhos de Deus. O Senhor quer transformar a minha e a sua mente. A Bíblia diz que nós precisamos de transformação de mente. Jesus não somente veio para nos salvar do pecado, mas Ele veio
para nos salvar da morte eterna, mas Ele veio também para nos salvar dos dramas dessa vida. Ele veio para nos libertar, a nossa alma aflita. É isso que o Senhor colocou no meu coração nesta noite. Amém? Mas não é só isso. Qual que você acha que é o milagre aqui? Muita gente lê esse texto e pensa que o milagre nesse texto é Jesus andar sobre o mar. Esse não é o milagre desse texto. Você que pensava assim, eu quero então fazer você entender qual que é o milagre desse texto. Os irmãos sabem, eu não disse no começo, os irmãos sabem que o Evangelho de João é dividido em duas partes. A primeira parte você tem os 7 sinais. O primeiro sinal aconteceu da transformação da água em vinho. Depois você tem os outros sinais. Quando chega no capítulo 6, o quarto sinal, que é a multiplicação dos pães e peixes. E aqui agora o quinto sinal, mas não é Jesus andando por sobre as águas. O quinto sinal, e eu acho interessante no Evangelho de João, pastor Walter, é que o Evangelho de João é peculiar. Nos outros evangelhos que narram o mesmo acontecimento, não nos diz o mais importante do texto, mas João nos diz. João diz que quando eles o receberam de boa mente, o que diz o texto? Imediatamente o barco chegou ao destino. Amém, meus irmãos? Deus tem destino para mim e para você. Deus tem projeto para mim e para a sua vida. Se você ter a sua mente correta, pensar, sentir, corretamente o Senhor Jesus, entender e discernir quem é a pessoa de Jesus e receber Ele na sua vida, você é feito filho de Deus. E quando isso acontece, imediatamente nós chegamos ao destino. Isso é um milagre, pastor Walter, porque, veja bem, diz que eles tinham caminhado 5 a 6 quilômetros. Irmão, o mar da Galileia, o lugar mais estreito é ali 12 quilômetros, mais ou menos, o lugar mais estreito. Então faltava quase que a metade para eles chegar do outro lado. Quando você vê que eles receberam Jesus, a Bíblia diz que não tem mais, pastor Ademiro, mar agitado. Não foi preciso Jesus falar, vento acalma, mar acalma. Diz a Bíblia que imediatamente o barco chegou ao destino. Amém? Quantos nessa noite querem chegar aonde Deus tem para você? Deus tem propósito para mim e para você. Receba de bom grado e deixe o milagre do Senhor fluir na tua vida e você vai ver o milagre de Deus acontecer. Amém? Vamos ficar sobre os pés, eu termino agora. E eu termino aqui na conclusão. A conclusão do que eu quero ministrar para os irmãos nessa noite é que, nesse texto, nós temos aqui nada mais, nada menos do que uma demonstração, um test drive, pastor Walter, do que vai acontecer conosco nos tempos futuros. Amém, meus irmãos? Você que não sabe, ou não sabia, a Bíblia vai dizer para mim e para você lá em Apocalipse capítulo 15, verso 2, que ali tinha um povo que pisava, pastor Odemir, em mar de vidro. Havia um mar de vidro, que tinha vidro e fogo junto. E tinha pessoas pisando no mar de vidro, e essas pessoas que pisavam eram aqueles que não aceitaram o sinal da besta e aqueles que tiveram as suas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro e estavam pisadas sobre o mar de vidro, com harpas na mão, e cantavam o cântico de Moisés e do Cordeiro. Qual que é o cântico? Que dizia, grandes são as tuas obras. O texto ainda continua, tem até uma música, que diz, quem não temerá e não glorificará seu nome. É mais ou menos assim a letra. Quem não temerá e quem não glorificará o nome do Senhor, porque só Ele é santo. Amém, meus irmãos?
eu e você não vamos ter mais que temer. O judeu, quando ele via aquele mar, ele temia de medo, pensando que as forças do inferno se levantaram contra ele. Eu e você não vamos temer mais o mar da vida, não vamos temer mais as tempestades, não vamos temer mais as lutas que se levantam diante de nós. Por quê? Porque nós estaremos pisando em mares de cristal, amém? Aleluia. Jesus fez um test drive, pastor Aldemiro, ao andar sobre o mar. Eu acho interessante que no outro texto diz que Pedro viu aqui e falou: Senhor, deixa eu fazer esse test drive também. E Pedro começou a andar sobre o mar. Mas nessa noite, você que não teve o privilégio, todos nós vamos ter o privilégio de andar sobre o mar, amém? Quantos creem nisso? Pode levantar a tua mão. Se você quer o milagre do Senhor na tua vida, nesta noite você precisa receber o Senhor. Qual que é o segundo teste na vida do discípulo do Senhor? O segundo teste, meus amados irmãos, é nós entendermos que a pessoa dele e a palavra dele precisa ser recebida por mim e por você, como maná que vem dos céus, amém? Se você ler o capítulo 6 mais na frente, ele vai detalhar mais ainda o que foi pregado aqui nessa noite. Mas esse é o tema dessa campanha, desse dia. O Senhor vai libertar a tua mente. Talvez ainda tem crente que fica com medo, pastor Carlos. Talvez ainda tem crente que teme a morte. Talvez ainda tem crente que teme a enfermidade. Talvez ainda tem crente que fica com medo das coisas, com medo do bandido te assaltar, fica com medo de alguém fazer alguma coisa com seu filho. Talvez você me diga: mas pastor Aneir, essas coisas são normais de nós termos medo. Podem ser normais, mas nessa noite eu e você somos convidados a entender como discípulo, mesmo em meio a coronavírus, mesmo em meio ao mar tempestivo, mesmo em meio às dificuldades, o que foi pregado aqui nessa noite é que Ele vem, e quando Ele chega, Ele diz para mim e para você: eu sou, não temais, amém? Levante a tua mão e começa a dizer para você, para a tua vida nesta noite, que Ele é na tua vida, e não importa qual o problema e a luta e a dificuldade, nada vai impedir a tua vitória, em nome de Jesus. Vamos então, vamos orar. Papai, estou aqui diante do Senhor dos irmãos que estão aqui nessa noite, vieram aqui e saíram das suas casas, papai, porque creem na tua palavra, e sabem que o Senhor está aqui, porque a tua palavra diz que onde há 2 ou 3, ali estou no meio deles. E a tua palavra diz, meu Pai amado, que o maná é a palavra ministrada, e nessa noite a palavra foi ministrada. Pai, nessa noite, em nome de Jesus, quebra o jugo, Pai, que amarra a mente. Pai amado, quantas pessoas estão possuídas de temor, quantas pessoas que parece que, meu Pai amado, foram possuídas de um medo tão grande, que estão, Senhor, como que pressionando as suas mentes. Quantas pessoas que não estão em depressão, quantas pessoas que não estão em angústias, quantas pessoas que não estão, Senhor meu Pai, envolvidas nos dramas dessa vida, e não veem saída, e não veem solução, acabou a luz no fim do túnel, mas nessa noite, em nome de Jesus, eu profetizo a tua palavra. Tu és Deus na vida do teu povo, seja aqui, seja onde estiver me ouvindo, saiba que hoje o Senhor está entrando com providência na tua vida aí. Rimanabalai. Em nome do Senhor, eu declaro: caia por terra todo mal, toda dificuldade, tudo aquilo que se levanta contra você, contra a tua vida, caia por terra, em nome do Senhor, em nome do Senhor. Eu profetizo na autoridade do Senhor dos Exércitos.